Se a vida verdadeira é a espiritual, Sim. por que, via de regra, demoramos tanto a nos lembrar ou adaptarmos à vida espiritual quando desencarnamos? Porque o nosso corpo é muito denso e nós vivemos daquilo que acreditamos. Nós vamos ficar vivendo na Terra por um longo tempo. O Rubens, por exemplo, 58 anos vivendo como espírito encarnado, condicionado a um corpo que ele olha no espelho e ele vê, ele olha no espelho e ele vê, com as restrições sensoriais que o corpo lhe impôs, os condicionamentos aos quais o espírito se coloca em virtude da encarnação e a nossa própria condição espiritual faz com que os condicionamentos que o corpo físico nos coloca dificultem o desatrelar dessas verdades quando voltamos para o mundo espiritual. Isso fica mais fácil de perceber quando nós imaginamos a imensidão de criaturas dentro da nossa sociedade que acha que não é um espírito, que acha que é um corpo, que acha que não existe vida fora da matéria. Ora. Se um espírito tem absoluta crença de que ele é apenas um corpo, de que ele não é um ser espiritual, que ele não é um ser imortal, esses condicionamentos estão tão fortemente enraizados no psiquismo, invadiram de forma tão intensa a compreensão da criatura sobre a vida, que quando acontece o fenômeno da morte e o retorno do espírito ao mundo espiritual, os reflexos, os resíduos dessa compreensão permanecem e os indivíduos, então, do lado de lá da vida, continuam a se comportar como se fossem apenas matéria. Perambulam pelas ruas, visitam festas, ficam ainda nos hospitais, deitados nas camas, morando nas suas casas, dando origem ao fenômeno das casas mal-assombradas, vivendo na nossa sociedade ainda como se fossem encarnados. Quantos estão perambulando pelas ruas de São Paulo, achando que ainda estão encarnados, quando na verdade já não estão mais? Quantos? Então, é muito importante que a gente consiga entender todo esse mecanismo para que a gente consiga compreender. Volta para o mundo espiritual, mas os ecos daquilo que fui na carne permanecem em mim por muito tempo. E eu vou precisar de uma reflexão mais profunda para que eu consiga me desconectar dessa realidade. É como, por exemplo, acontece conosco quando estamos encarnados. O esforço que a criatura humana faz para que ela consiga se convencer em profundidade de que ela não é um corpo. Quando nós rompemos essa barreira e nos enxergamos como espírito, nós nunca mais conseguimos nos ver como apenas um corpo. E isso caracteriza a libertação verdadeira da criatura humana. Então, nós levamos esses resíduos para o mundo espiritual, razão pela qual, por um tempo maior ou menor, a gente leva essas compreensões para o outro lado. E nós vamos encontrar espíritos que, desencarnando, rapidamente retomam a sua condição como espírito. No livro O Céu e o Inferno, na segunda parte dos históricos, dos espíritos que se comunicam, no capítulo 2º da segunda parte, nós temos uma comunicação de uma entidade chamada Antoine Cousteau. Antoine Cousteau foi um integrante da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, participou, era colega de Kardec, mas um homem muito pobre, sem posses materiais quase nenhuma, a ponto de seu enterro não ter nem condição de ter um caixão. Foi a Sociedade Parisiense que fez uma coleta para comprar um caixão para ele ser enterrado, que senão ele ia para ser enterrado como indigente. E eles estavam no velório de Antoine Cousteau, ali, quando, de repente, o próprio Antoine, no velório, dá uma comunicação, falando da sua chegada ao mundo espiritual, falando do agradecimento dele pelo que eles haviam feito, comprando o caixão, mas pede que eles deem mais atenção à viúva que ficava, que ela, sim, vai precisar de mais ajuda do que o corpo, a quem ele agradece
mas que já não é necessário tantas honras, que cuidem da viúva que fica, porque ela realmente vai precisar de cuidados especiais. Então, sim, é possível que um espírito mais prontamente se aproprie da sua condição se ele se condicionou ao longo da vida orgânica a se perceber como espírito. Quanto mais material nós levamos a vida na matéria, maior será a dificuldade do espírito a se reencaixar novamente na condição que nós somos, ou seja, espíritos imortais a caminho da felicidade.